Amém. Nós vamos então começar o nosso culto hoje. Hoje, dia 29 de setembro de 2024, aqui na cidade de Orem, nós vamos começar então nosso culto de adoração a Deus, louvando pelo que Ele é. Estamos satisfeitos, porque ontem fomos para o batismo, lá em Lisboa. Podemos batizar mais 4 pessoas. Isso é um motivo de muita alegria, porque quando a igreja batiza, significa que ela cresce, significa que ela está cumprindo o papel para o qual ela foi chamada. É dois papéis, né? Não é só o papel, é dois papéis pela qual ela foi chamada. Eu queria deixar nesse momento o Salmo de número 24. Salmo de número 24. Salmo de Davi, né? E diz assim, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Que você medite neste salmo, porque há muitos que falam muitas coisas, mas a verdade é que a justiça de Deus, ela é segundo a medida que Deus determina, e não segundo a medida que o homem acha. Homem que eu estou falando do gênero humano, acha que é cabível. Nós temos uma justiça relativa, mas o Senhor tem a justiça absoluta. Ele é quem medirá as nossas ações, a nossa vida, os nossos atos. Que Deus te abençoe. Vamos começar agora o nosso período de oração. Não sei se o pastor quer fazer uma meditação, alguma coisa. Então, vamos orar, amém?
gostaria de fazer uma oração, cantar alguns louvores ao nosso Deus, né? Adorar Ele nesse momento, e depois nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Eterno de Israel, Deus Todo-Poderoso, Amém. em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Ouça. nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais este culto aqui neste local, Senhor Jesus. Colocamos todas as coisas em Tuas mãos, Senhor Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que viemos te pedir dia e noite, Senhor Jesus, em nossas orações, para que o Senhor possa, aleluia, agir de acordo com a Tua vontade, meu Pai, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Por isso, ser conosco, recebe, Senhor Jesus, tudo que for feito, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Vamos cantar um hino que é muito conhecido, né? Muito conhecido por todos. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó meu Jesus, foi meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, aleluia. Vamos orar outro hino, amém? Aleluia. Eu sempre costumo dizer que o ser humano, ele, por mais que ele não acredite em Deus, existe algo dentro dele que anseia por algo grande. E é por isso que às vezes as pessoas elas buscam a grandeza em suas vidas. Porque no mais interior, né, lá no fundo do seu coração, existe uma grandeza por algo, existe uma forte atração por algo grande, né? E às vezes a pessoa não conhece Cristo, não conhece Deus, não conhece a palavra e não entende. E muitas pessoas procuram preencher isso com grandes riquezas, com grandes viagens, com grandes sonhos e desejos, né? Mas essa grandeza que existe dentro, né? Esse anseio, essa ânsia por essa grandeza, é na verdade a presença de Deus, né? O nosso Deus, que ele é grande, ele é imensurável, ele não pode ser medido, né? O nosso Deus grande, né? E às vezes as pessoas estão vazias de Deus, por isso essa ânsia, né? Por grandezas, por coisas grandes. E eu te digo neste dia que nós só podemos, né? Esse vazio que muitas vezes está dentro de nossas vidas só pode ser preenchido com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, amém, em nossas vidas. E eu queria louvar nesse momento uma canção que fala sobre, mais ou menos sobre essa questão que eu acabei de compartilhar com vocês, amém? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos compartilhar aqui de um texto bíblico neste dia para edificar as nossas vidas. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 6, nos conta, né, a respeito de um homem que a Bíblia não fala o seu nome, amém? Mas, assim como toda a Bíblia, né, existem muitos exemplos para as nossas vidas. Esse camarada aqui, ele tem um exemplo para todos nós, amém? Fala de um homem que tinha a sua mão ressequida, ou algumas traduções está a mão mirrada, amém? Vamos lá. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando a todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Amém? Somente até aqui. Como eu falei, aqui esse texto, esses versículos que a gente acabou de ler, nos fala de um homem que tinha sua mão ressequida, tinha uma mão mirrada. Amém? Nós sabemos que tudo aquilo que um dia, né, já foi perfeito, assim como a mão daquele homem, né, ele não nasceu, com certeza, eu digo que ele não nasceu daquela forma, amém? Ele nasceu com a sua mão, que a Bíblia fala que é a mão direita, né? A mão, existem pessoas que são, a grande maioria das pessoas são direitas, né? Existem algumas que são, como é que chama, pastor? Sinistras, ou canhotas. Canhotas, né? Pessoas canhotas que usam a mão esquerda, né? Mas a gente sabe que são pouquíssimas as pessoas que têm essas características. A grande maioria, né, são destros, né? Usam a sua mão direita para fazer a maioria dos seus afazeres. Amém? E, inclusive, um dos requisitos a sair à guerra, né, na altura, né, dos guerreiros, dos soldados da antiguidade, era ele ser destro. Também tinha que ser destro. Inclusive, quando eram feitos censos na Bíblia, né, que eram contados o número de guerreiros que a nação de Israel possuía, a Bíblia, em algumas ocasiões, ela deixa bem clara que era um número X de guerreiros, homens destros, né, pronto para a batalha. Ou seja, era um dos requisitos para sair à guerra que a pessoa fosse destra, né? E a Bíblia, ela nos fala, nesses versículos que a gente acabou de ler, que este homem ele tinha a mão ressequida, né? Em a mão direita. Olha só, a mão que talvez, né, fosse a mão de maior utilidade daquele homem, né? Estava ressequida. E como eu falei, um dia talvez essa mão tivesse vida, mas estava
nesse momento sem vida, porque estava seca. Não é verdade? A minha mãe, vou contar aqui com muito cuidado, porque quando a gente fala de parentes, né, de pessoas a quem a gente ama muito, a gente sempre tem que ter um cuidado para falar, mas eu não tenho mais a minha mãe já é falecida, amém? E uns meses antes dela falecer, ela teve uma doença chamada trombose. Ela teve trombose venosa profunda. Esse tipo de trombose venosa ela é mais comum na perna. Então deu trombose na perna dela e um tempo depois ela veio a falecer por causa de uma embolia pulmonar e ainda assim por causa da trombose. Amém? Eu lembro que quando começou a trombose, pastor, começou com um inchaço na perna, com muitas dores, né? E se a gente pesquisar, né, a trombose ela é um coágulo no sangue que impede a circulação do sangue, né, em determinado membro. Pode ser na perna, pode ser na mão, pode ser também em um órgão. Então ali não há circulação de sangue e para o Senhor ver quão interessante é. A Bíblia nos fala que Jesus ele deu a sua vida em favor da nossa. Ele deu o seu sangue, né, em favor das nossas vidas, né? Ele deu o seu sangue pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, ali, pelas nossas transgressões, pelas nossas enfermidades, com tudo que nos conduzia para a perdição, tudo que nos conduzia para a morte eterna, sim, porque todos nós pecamos, né, e precisamos da graça e do favor do Senhor, amém? E Ele deu a sua vida, e o sangue, ele é vida. E olha só, e tirando esse exemplo da trombose que a minha mãe teve, aonde o sangue parou de circular, não teve mais vida. Aonde o sangue para de circular, né, a carne ela fica podre, né, necrosada, entendeu? E sangue é vida. E foi se passando o tempo, foi feita uma raspagem, tirado toda aquela carne sem vida, toda aquela carne morta, né? E a perna dela ficou seca, ficou ressequida. Ficou parecendo o osso da perna dela, né? Ficou totalmente ressequida. E aí a gente via que naquele pedaço, onde teve um problema de circulação, onde o sangue parou de circular por causa da trombose, né, ficou sem vida. E a Bíblia fala que esse homem, né, ele que estava na sinagoga junto com Jesus e com muitas outras pessoas e muitas autoridades religiosas da época, ele tinha a mão ressequida. Amém? Ou seja, a mão dele não tinha vida. A mão estava seca, estava mirrada, estava sem vida. E tirando esse exemplo para a vida, para as nossas vidas, para a vida das pessoas que nós conhecemos, que nós vemos pelas ruas, às vezes, pessoas que conhecemos, conhecidos, ou até algum familiar nosso, às vezes vemos pessoas que... interessante é que aqui nessa passagem, né, fala que o homem tinha a sua mão direita ressequida, né? Mas existe um sentido espiritual muito grande nesse versículo, pastor Roberto. Né? Às vezes, não somente um órgão, né, como uma mão, uma parte do corpo, como eu falei, o exemplo da trombose, né, que ela pode dar em órgãos ou em algumas partes do corpo, como mão e pernas, né? Às vezes existem muitas pessoas que têm
a sua vida e o seu coração ressequido hoje em dia, né? Trazendo um pouco para o espiritual. Existem muitas pessoas que estão com o seu coração ressequido, né? Que estão com a sua vida mirrada, sua vida ressequida, uma vida que não faz sentido, uma vida que, né, muitas vezes as pessoas têm problemas, e até um dos motivos para muitas pessoas nos dias de hoje estarem tirando até as suas próprias vidas. Por quê? Porque a sua vida já não faz mais sentido, né? A sua vida está mirrada, a sua vida está ressequida, né? A sua vida está né? A pessoa tem às vezes uma vida cheia de problemas, né? Cheio de enfermidades, cheio de problemas em todas as áreas da sua vida, e muitos tomam a decisão muitas vezes erradas, né, de ceifarem, de tirarem a sua vida. Outras pessoas tomam decisões erradas, né, de fazer muitas coisas que nós acreditamos que não condiz com as Sagradas Escrituras. Amém? Esse homem, ele tinha a mão ressequida, e Jesus, né, estava ali, né, e ele tinha o poder de transformar, né, aquilo que estava morto, aquilo que estava ressequido, inutilizado, muito bem, né, transformar para algo são, para algo que voltasse a ser utilizado. Amém? Eu creio, assim como eu preguei há um tempo atrás aqui sobre o cego Bartimeu, que era um homem que queria tornar a enxergar novamente, né, e conseguiu através, né, de Jesus. Assim, esse homem conseguiu voltar às suas atividades, né, conseguiu ter vida na sua mão direita novamente, né. Talvez há anos não pudesse pegar, né, em uma colher, talvez teve que se adaptar, ou em uma ferramenta. Talvez tenha que ter feito uma grande adaptação na sua vida para poder usar a mão esquerda, né? Como muitas pessoas que perdem a sua mão, que sofrem acidentes, e tem que se adaptar, né? Para que possa levar a sua vida, né? Não que normal, mas o mais próximo possível. E esse homem, ele estava ali nessa situação, né? E eu digo que para ele e para todos que estavam ali, aquilo era algo irreversível. É algo que talvez nunca mais ele pudesse novamente ter a sua mão sã novamente. Mas nós cremos que para Deus tudo é possível. Amém? Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Naquele momento, Jesus manda, né? O texto bíblico diz que, no versículo 6, né, que em um sábado estava ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Estava lá Jesus, os fariseus, eles estavam ali para observar Jesus, para testar Jesus, para ver se Jesus iria curar, né, no sábado. Por quê? Porque cura, né, era tido como um trabalho, né? Um trabalho, e no sábado era proibido trabalhar no sábado. Sábado era o descanso dos judeus. E até hoje. E eles queriam ali pôr Jesus à prova. E antes de Jesus curar, ele faz a seguinte pergunta, no versículo 9. Então disse-lhes Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E todos ficam calados. E Jesus, né, fitando os olhos no homem, disse: estende a mão. O homem assim o fez, e a mão deste homem foi restaurada. Amém? Ou seja, um homem que tinha sua mão sem vida, de repente a sua mão passou a ter vida novamente. Uma mão que tinha um homem que tinha uma mão inutilizável teve uma mão sã
utilizável novamente. E o que esse texto deixa como lições para todos nós? Que não importa o problema ou a situação que nós possamos estar passando, mas nós temos um Deus que pode trazer vida novamente. Talvez você... Formar a utilização. Isso. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Então, independente da situação que a pessoa esteja passando, seja um problema simples, um problema complexo, mas Deus ele está pronto para trazer a solução, né? Para o seu problema, para a sua causa, né? Seja uma enfermidade no corpo, na alma, no espírito, seja um problema familiar, um problema financeiro, um problema espiritual, Deus ele está pronto para trazer vida novamente. Amém? E como eu falei, existem muitas pessoas que estão com a sua vida ressequida, estão com a vida sem sentido, sabe? Estão com a sua vida, pessoas que têm dons, talentos, estão com seus dons e talentos ali praticamente inutilizáveis. Por quê? Porque estão sem expectativa de vida. Às vezes está com o coração mirrado, às vezes está com o coração ressequido por causa das adversidades do dia a dia, por causa das frustrações, decepções da vida. Existem pessoas que colocam muito a sua confiança em outras pessoas. E nós precisamos entender que o ser humano ele é falho. O ser humano ele é falho, ele falha. E toda vez que eu ponho a minha esperança, minha confiança em uma pessoa, eu posso ser decepcionado. Mas quando eu ponho a minha confiança e a minha esperança no Senhor, eu nunca vou ser decepcionado, porque o Deus a qual eu sirvo é um Deus perfeito, é um Deus que não falha, que nunca falhou, né? É um Deus que me ama de uma maneira incondicional. Quando eu falo que Deus nos ama de uma maneira incondicional, é porque nós, seres humanos, nós temos o costume e muitas vezes a tendência de amar por condições para amar. Eu só amo aqueles que me amam, eu só amo aqueles que me fazem bem, eu só amo aqueles que, né, geralmente quando uma pessoa faz algum mal, algum dano, né, para as nossas vidas, o natural do ser humano é se distanciar daquela pessoa, né? Na melhor das hipóteses, se distanciar. Existe a pior das hipóteses, né? Ter relações, depois se afastar, revidar, pagar às vezes com o mesmo moeda. Então, mas só que Deus ele é diferente. Deus ele nos ama de uma maneira incondicional. Significa que ele não impõe condições para nos amar. Ele nos ama, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo sabendo que vamos errar, Deus ele nos ama. E por isso entregou, né, o seu único Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para que os nossos pecados viessem a ser redimidos através da sua morte e ressurreição na cruz. Amém? Então, amados, nós servimos esse Deus amoroso, né? Um Deus que, né, não mede esforços para nos abençoar e nos entregar o melhor. E como eu falei, às vezes nós temos o nosso coração e a nossa vida ressequida por causa de circunstâncias que acontecem na nossa vida, às vezes por pessoas que nos machucam, por causa de pessoas que nos decepcionam. E vão nos decepcionando, e a gente acaba ficar com o coração duro, o coração que às vezes não crê no milagre de Deus, não crê, né, que Deus ele é capaz de transformar a nossa vida. Mas nós sabemos, por essa e por muitos outros textos bíblicos, que o nosso Deus ele pode nos trazer vida, ele pode nos trazer alegria, ele pode nos trazer gozo, ele pode trazer com que nós venhamos ter, né, paz, prosperidade. Isso tudo é uma vida com Deus. Uma vida com Deus
não é uma vida sem problemas, mas é melhor, né, nos nossos problemas ter Deus do que passar por grandes problemas e por grandes dificuldades sem Deus. Amém? Então, esse homem ele teve a sua mão que era ressequida restaurada novamente. Né? Ele teve o prazer de ver a sua mão sã novamente. E Deus ele quer fazer justamente isso com a minha e com a sua vida. Jesus ele quer fazer justamente isso com a minha e com a sua vida. Amém? Ele quer nos dar vida. Amém? Como eu falei, aonde não há sangue, aonde o sangue não circula, só existe morte. Mas aonde há a circulação do sangue, existe vida. E Jesus, ele deu justamente o seu sangue para nos dar vida. Amém? Que essa passagem fique no seu coração. Que Jesus, ele possa entrar com provisão. Eu não sei qual é o seu problema, eu conheço os meus. Os meus problemas eu conheço e eu apresento eles todos os dias a Deus. Mas não importa aquilo que você esteja passando, você pode estar dizendo assim, o Senhor está falando isso porque o Senhor não está passando pelo que eu estou passando. Sim, é verdade. Eu já passei por situações que de todo o coração eu não desejo para ninguém. Mas eu estava com Jesus e consegui superar as decepções, consegui superar os momentos de dificuldade porque estava com Cristo, porque estava com Jesus. E, como eu falei, não importa a situação que você esteja passando, se seja um estado terminal, se seja uma doença incurável, se seja um problema na sua família, no seu casamento, se seja um problema no seu ministério, uma frieza espiritual. Eu creio, eu acredito que Jesus ele pode entrar na causa e pode transformar toda aquela história, né? Pode transformar toda aquela situação em gozo, paz, alegria e uma vida feliz novamente. Amém? E eu quero que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus derrame da sua graça, da sua rica bênção sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre os teus sonhos, sobre os nossos sonhos, sobre os teus projetos, sobre os nossos projetos, em nome santo de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, sentir de Deus agora, nós orarmos pelas aquelas pessoas que nos são muito caras, né? São nossos amigos, nossos irmãos. Por você que está vendo esse vídeo, as pessoas que estão ao teu redor, por você mesmo, como o pastor falou, por mim, por ele, pelos meus sonhos, pelos sonhos dele, pelas minhas necessidades, as necessidades dele e também a tua. Vamos orar e crer que Deus pode restabelecer, tornar funcional aquilo que está parado. Talvez aquele amor que está parado, né, no casamento, que mingou, que ressecou, talvez precise de uma reativação, né, do carinho, do desejar bem. Talvez seja o problema físico que está limitando aí o teu desempenho, né, profissional, sonhos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te apresentar diante de Ti, Senhor, os nossos problemas. Sim, meu Deus. Meus e do pastor Ricardo. E daquelas pessoas que estão a ouvir esta no coração. Sim, meu Deus. Que acreditam que Tu podes colocar essa fé, essa mão ressequida, esse
pedaço do nosso corpo que está paralisado, Sim, meu Deus. Senhor, Tu possas fazer retornar aquela alegria da juventude, Senhor, aquela paz que Sim, meu tinha, Deus, em nome de Jesus. aquela unção que tinha, que agora perdeu. Espírito de Deus, a alegria da vida, Tu possas, Senhor, alcançar os nossos corações e os corações daqueles que estão nos ouvindo. Sim, meu Deus. Porque esse culto, Senhor, foi feito para Ti. Sim, meu Pai, é verdade. E nós dependemos de Ti. Por isso colocamos isso em Tuas mãos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Amém. e que tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Você diz, eu recebo, Eu recebo em nome em nome de Jesus. de Jesus. Muito obrigado, até o próximo culto. Que Deus te abençoe.